Fala, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarim e é um prazer muito grande estar aqui para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina. Se você é novo aqui no nosso canal, aproveite, inscreva-se, ative o sininho das notificações, compartilhe esse conteúdo com todos os seus contatos. Vamos formar uma grande rede de estudantes da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. Nós estamos agora no segundo trimestre de 2026. Então acompanhe a lição e vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, o tema da lição desta semana é Enfrentando a Realidade. E o verso para memorizar está em João capítulo 15, verso 9, que diz o seguinte: Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Veja, o desejo de Deus é que os seguidores de Cristo permaneçam ligados a Cristo. O desejo do nosso Mestre Jesus é que nós permaneçamos ligados a Ele, caminhando com Ele, aprendendo dele, entendendo que a fonte da vida é Ele. Longe de Cristo, o cristão vive uma vida vazia ou uma vida rasa, superficial. A caminhada cristã, ela precisa de relacionamento com Deus. Eu preciso lhe fazer uma pergunta agora. Como está o seu relacionamento com Deus? Se você fosse medir em um termômetro, em qual temperatura está o seu relacionamento com Deus? Está quente ou está frio? Porque veja, na lição desta semana, perceberemos que o quadro apresentado é da igreja de Laodiceia. A igreja não era nem quente e nem fria. E pelo fato de ser morna, Deus estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Veja o que o autor da lição destaca aqui, ó. É possível que os anjos fiquem intrigados ao ver como conseguimos viver sem adorar nosso Salvador e Redentor. Queridos, sem a adoração nós deixamos de buscar a fonte da vida. Sem adoração não faz sentido viver. Sem comunhão não faz sentido existir. Porque a fonte da vida é Jesus Cristo. E por isso percebe-se hoje uma apatia muito grande por parte de alguns cristãos. Não se busca mais aprofundar-se nessa relação com Deus através do estudo da palavra, através da oração, através do trabalho missionário. Parece que o comprometimento, que é o mais importante que o cristão precisa, de fato, estar executando no dia a dia, tem sido deixado de lado. Ao administrarmos o nosso tempo, temos colocado como prioridade a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, os benefícios que trazem para nós regozijo e alegria. Deixamos de lado aquilo que mais importa, que é a nossa relação com Deus. Veja, o que Jesus diria do seu relacionamento com Ele hoje? Queridos, precisamos colocar como prioridade aquilo que é de Deus. Hoje estamos vivendo uma apatia muito grande. Não se tem mais comprometimento. O trabalho de Deus por parte de alguns tem sido deixado como segunda opção. Primeiro eu até gosto de brincar que às vezes não é nem segunda, às vezes a gente diz assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, e quando der eu deixo Deus trabalhar ou eu trabalho para Deus. Tomamos o controle da nossa vida e dizemos assim, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu faço a vontade de Deus, mas na verdade a nossa vontade, se existe a opção de fazer algo que é benéfico para a causa de Deus e algo que é benéfico para mim, na maioria das vezes a gente deixa as coisas de Deus em segundo lugar. E por isso é que estamos percebendo uma geração que é muito mais movida por sentimentalismo. Não temos mais como base a palavra, o comprometimento. O nosso tempo tem sido substituído por coisas fúteis, ao invés de colocarmos a vontade de Deus. Jesus está falando conosco, cristãos que vivem nos últimos dias. Ele diz que nos conhece e sabe como estamos. Não somos quentes nem frios, somos mornos. Mas veja,
Jesus está batendo a porta do nosso coração insistentemente, porque Ele deseja sentar à mesa, Ele deseja cear conosco, Ele deseja ter relacionamento conosco. Mas estamos deixando o relacionamento com Deus pelo relacionamento com outros amores. Você percebe? Colocamos outros amores no lugar de Deus. Às vezes os nossos hobbies, às vezes aquilo que mais nos agrada, e deixamos Deus em segundo plano. Ei, presta atenção. O amor supremo de Cristo precisa estar no nosso coração. A lição dessa semana vem trazer uma repreensão clara às nossas atitudes, à nossa indiferença, à nossa apatia. Olhemos para Cristo, olhemos para Jesus e façamos aquilo que agrada Ele, façamos aquilo que de fato exalta o nosso Deus. Jesus nos repreende para o nosso bem e nos chama ao arrependimento. Eu sei que hoje eu estou falando um pouco mais firme, mas queridos, em alguns momentos nós precisamos ser um pouco mais enfáticos na mensagem, porque Jesus repreende aqueles que Ele ama, como um pai que está preocupado em restaurar o relacionamento. Jesus está preocupado hoje em restaurar esse relacionamento, que já faz dias que você não ora, já faz dias que você não lê a Bíblia, já faz dias que você não leva ninguém aos pés de Cristo, já faz dias que você não testemunha sobre Jesus. Frieza espiritual leva a isso. Você entende? Apatia espiritual leva a isso. Jesus está esperando com paciência, batendo a porta do nosso coração insistentemente, dizendo: filho, eu desejo te salvar, mas para te salvar você precisa ter comunhão comigo. Essa imagem revela o tipo de relacionamento que Cristo deseja ter com cada um de nós. Veja, queridos, Jesus deseja ter um amor, um relacionamento que começa aqui e se estende para a eternidade. Não é apenas aqui e agora. A relação com Cristo, a caminhada com Cristo, na verdade, começa aqui e agora e se estende pela eternidade. Jesus não deseja jamais que vivamos indiferentes. Permitamos que a seiva do Espírito Santo nos mantenha ligados a Ele, que é a videira verdadeira. Precisamos permanecer em Cristo. Se não permanecermos, estratégia de Satanás, tomar o nosso tempo com Deus, colocar outras prioridades, automaticamente vamos nos tornando infrutíferos e um galho que não tem nenhuma utilidade numa árvore. O que o podador faz? Ele corta, lança no fogo para ser queimado. Veja, queridos, precisamos hoje clamar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me ajude a me ligar a Cristo, a caminhar com Cristo, a ter relacionamento. Querido, volto ali perguntar: como está o seu relacionamento com Deus? Existem pessoas que precisam ver em você o relacionamento com Deus para entregar a vida a Jesus. Algumas igrejas, escute o que eu estou te falando em nome de Jesus. Algumas igrejas estão vazias porque alguns cristãos dessas igrejas estão vazios de Deus. E você fala: ninguém ouve, eu tento. Não. Quando nos enchermos do Espírito de Deus, quando tivermos compromisso com as coisas de Deus, os resultados serão crescentes. No livro de João, no Evangelho, melhor dizendo, capítulo 15, verso 1 ao 11, o verbo permanecer repetido 10 vezes nesse trecho. Permanecer em Jesus é viver em conexão constante com Ele. Queridos, que o nosso amor não venha de nós mesmos, mas venha de Cristo, a fonte do amor, para que permaneçamos constantemente nele. A ilustração é clara: Jesus é a videira e nós somos os ramos. Então, como ramos, precisamos frutificar. O fruto do Espírito é o amor, certo? E nós precisamos ter amor, nós precisamos estar ligados, precisamos permanecer em Cristo, que é a videira, e é através dele que nós recebemos esse amor, é através dele que nós transmitimos esse amor. E hoje eu quero fazer um apelo um pouco mais enfático para você. Se você tem sido apático, meu irmão,
se você não tem tido compromisso com as coisas de Deus, se você não tem tido comunhão com Cristo, meu irmão, chegou a hora de mudar essa tua atitude. Jesus te chama a restaurar esse relacionamento, para ser relevante na causa dele. Ah, querido, em nome de Jesus, não dê espaço para Satanás. Não permita que outras coisas estejam acima do seu compromisso com Deus. Jesus deseja fazer uma obra poderosa aí na tua comunidade, através da sua vida. Eu não consigo estar aí no teu lugar. Se Deus te plantou aí, você precisa frutificar aí nesse lugar. É provável que alguém de várias partes do Brasil, até fora do Brasil, esteja vendo esse vídeo. Querido, eu não consigo fazer o trabalho aí onde você está, mas Deus te plantou aí para frutificar. Então floresça em nome de Jesus. Apresente o amor de Cristo, apresente as doutrinas bíblicas, apresente a relação com Jesus e torne sua igreja uma igreja comprometida com as coisas de Deus. Torne os novos conversos pessoas comprometidas com a causa de Deus. Em nome de Jesus Cristo, você tem esse desejo? Você tem esse desejo? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está e juntos nós vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos confiou a pregação do Evangelho, o Senhor deseja ter relação conosco, o Senhor deseja que nós tenhamos profundidade na nossa relação diária com Cristo. Nos ajude a não sermos rasos na nossa relação, nos ajude a ser comprometidos, nos ajude a administrar o nosso tempo de forma que glorifique a Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família e lembre-se, aquele que se envolve na causa de Deus, sem dúvida alguma, tem o seu galardão preparado por Cristo.